E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Japão permitirá que atletas profissionais estrangeiros entrem no país. Isso bate com as informações que eu postei aqui, no caso assim, o canal postou aqui tempos atrás, que assim que o Japão começar, no caso, retirasse o estado de emergência, ele ia começar a liberar as pessoas a entrarem no Japão. Olha aí, então a informação bate. O governo concordou em permitir que atletas e treinadores profissionais, incluindo aqueles com times profissionais de beisebol e futebol, entrem no Japão desde que sejam submetidos às medidas antivírus estritas, disse uma fonte com conhecimento do assunto na quinta-feira. Devido à pandemia do coronavírus, cerca de 100 atletas e treinadores profissionais não puderam entrar no país. O futebol profissional J-League do Japão abriu sua temporada em fevereiro, enquanto o Nippon Professional Baseball está programado para começar sua temporada no dia 26 de março. O governo já começou a informar aos órgãos esportivos profissionais afetados sobre esse desenvolvimento, disse a fonte. Considerando que os esportes são de interesse público, esses indivíduos poderão entrar no Japão sob uma isenção de imigração, caso a famosa circunstâncias especiais. Os indivíduos isolados e submetidos a testes periódicos poderão treinar durante o período subsequente da quarentena de 14 dias. Então, entrando no Japão, fez a quarentena de 14 dias, está liberado. Com o atual estado de emergência definido para terminar no domingo, essas isenções esportivas aparentemente entrarão em vigor a partir da segunda-feira. Então você viu que bate com a informação que eu postei aqui. Por isso que eu falo, o Japão ele aos poucos ele vai dando indícios de reabertura das fronteiras. Tá? Se o Japão não tivesse pretensão de abrir as fronteiras, ele não faria isso. Então, tanto que ele está fazendo a lista de países que estão sendo restritos à quarentena extra. Tá? Então tem uma série de outras medidas que o governo está fazendo, igual assim no caso da limitação também dos voos das pessoas para o Japão, tanto que o Japão limitou, né, para as companhias aéreas 3.400 pessoas por semana. E para as companhias estrangeiras, no caso assim, as companhias que não são japonesas, limitou o número de pessoas por 80 pessoas por voo para vir para o Japão. Tá? Então, sinal que o Japão já está trabalhando para abrir as fronteiras. Já eles estão fazendo os planinhos dele. Logo isso deve abrir. Tá? Com o atual estado de emergência definido para terminar no domingo, essas isenções esportivas aparentemente entrarão em vigor a partir de segunda-feira, no caso assim, para os atletas começarem a entrar no país. A J-League pretende usar o centro de treinamento de futebol National J Village na província de Fukushima como uma instalação de isolamento. De acordo com a fonte, a quarentena de cada indivíduo começará no dia seguinte à chegada do país. Eles não poderão se juntar a outros no treinamento até que testes feitos no terceiro dia sejam confirmados como negativos. Porque tem essa etapa extra, tá, da quarentena agora no Japão. A pessoa chegou, vai ficar 3 dias de molho numa instalação designada pelo governo. Saiu dali, tá, dessa instalação, aí tem mais 14 dias para cumprir. Então nessa brincadeira toda, vão ser 18 dias de quarentena, tá? Que a pessoa precisa cumprir. Eu falo, no normal seria 17, mas dependendo do país, igual assim, os Estados Unidos não conta, tá? Como o dia que a pessoa chegou, como o dia de quarentena. Isso eles não contam. Por isso que nos Estados Unidos se diz 14, mas são 15, tá? Eu sei disso porque existem relatos das pessoas contando. Então, aqui no Japão também, sabe como é que é, né? Como o Japão segue muita linha dos americanos, os jogadores e treinadores precisarão ficar em instalações onde andares inteiros foram reservados para eles e eles não poderão sair, exceto para o seu local de prática.
O teste será feito a cada 3 a 4 dias e os indivíduos com testes negativos durante o período de 14 dias podem se juntar às equipes para treinamento ou competição. Então, no auto-isolamento deles também, eles vão ter que fazer testes periódicos. Olha que doideira. Para fortalecer as seleções japonesas antes das Olimpíadas de Tóquio neste verão, o governo já aprovou isenção de circunstâncias especiais para a entrada de atletas estrangeiros. No entanto, essas medidas foram suspensas no início do atual estado de emergência em janeiro. Então você viu que houve estado de emergência, eles brecaram. Então acabou o estado de emergência, começou a liberar. Por isso que eu estou falando para vocês. Logo, logo essas malditas fronteiras vão abrir. E as pessoas que querem vir trabalhar para o Japão, né, vão poder vir. Até porque também, outro indício que o Japão não deve segurar muito tempo as fronteiras. Que o Japão sempre prega, ele sempre reza a mesma ladainha. Está faltando mão de obra no Japão. Então, se ele quer tantas pessoas para trabalhar no Japão, se está faltando tanta mão de obra, ele não pode fechar as fronteiras por muito tempo. Só que é aquela velha história, é aquela corrida contra o tempo. A pessoa que pretende vir para o Japão trabalhar, no caso do Brasil, ela tem que agilizar o documento dela, por isso que eu já vou falando para as pessoas. Já deixa tudo reunido. Por quê? Abril já dá entrada. Porque a gente, com essa época de coronavírus, nós não sabemos quando o Japão vai fechar as fronteiras de novo. Porque se der outra crise, provavelmente o Japão vai fechar de novo. Até porque este ano é ano de eleição no Japão para primeiro-ministro. O Suga vai tentar a reeleição com certeza, tá? Porque agora ele só está cumprindo tabela. Se ele quiser ficar em definitivo, ele vai ter que vencer a eleição agora. Então ele tem que mostrar serviço. E o povo não está muito contente com ele. Então já deu para você ter ideia de que se precisar de fechar as fronteiras de novo, depois ele vai fechar. Para poder satisfazer o pedido do povo. Tá? Então, já viu. Mas o Suga, ele tem o Suga e o Yasutoshi de Shimura, eles têm um prognóstico de serem meio, como é que se fala assim? Imprevisíveis. Tá? Então, é difícil supor alguma coisa deles, diferente da época do Trump. O Trump era muito fácil supor as coisas, tanto que as previsões que eu fazia aqui no canal sempre batiam, sempre acertavam. Por quê? O Trump era muito previsível. Esses dois não, esses dois são, como é que se fala? São uma caixinha de surpresa. Né? Da mesma forma o Taro Kono. O Kono também, assim, tem hora que surpreende. Quando ele tomou a medida, não, a coisa vai ser aquilo ali, porque a coisa parece que vai ser beleza, ele já pega e tira a coisa do ar de novo. Então essas três pessoas aqui no Japão são meio difíceis de fazer alguma certas previsões de atitudes. Então, né, temos que ficar realmente atentos a cada passo que o governo dá. E é isso que o canal aqui procura trazer para vocês. Graças a Deus nós nunca erramos nas previsões, mas de qualquer maneira, tá? Vamos tomar cuidado. Então, para quem pretende vir trabalhar aqui no Japão, né, agilizar a documentação, deixa tudo pronto, que na hora que o consulado abrir, já vá correndo e já dê entrada, tá? Porque leva aquele processo de chirabeiro da documentação, leva um certo tempo, tá? Então, nesse meio tempo, aguarde com o documento na mão, mas o Japão já está sinalizando certos procedimentos de reabertura de fronteira, tá? Então é questão de tempo, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.